Boa noite. Tudo aconteceu na zona rural de Frei Gaspar, pequeno município do interior de Minas Gerais, em meados da década de 1930. Dona Isabel e Sr. Oscar eram humildes moradores da zona rural, possuíam 5 filhos e viviam do trabalho no campo. Sr. Oscar se esforçava arduamente em seu trabalho na lavoura, enquanto Isabel se empenhava nos serviços de casa e no cuidado das crianças. Devido a grande esforço e economia, Oscar acumulou dinheiro suficiente para comprar o sítio onde moravam. Apesar de muito humilde como pessoa, sempre quis dar o melhor para sua família, que vivia muito bem graças a seu Arthur e dos filhos mais velhos que muito ajudavam nos trabalhos, apesar das dificuldades da época. Nunca faltava nada, e Isabel sempre tinha com que preparar a comida e até proporcionar, vez por outra, alguma regalia aos 2 meninos menores, como bolos, biscoitos, sucos e doces. Todo domingo, Dona Isabel preparava um almoço especial, pois recebiam a visita dos compadres no sítio. Eram o Sr. Pedro Dantas e a comadre Miriam, que vinham com seus 2 filhos pontualmente para o almoço. Passavam a tarde a conversar, proporcionando uma boa companhia ao casal enquanto os filhos brincavam. Antes do sol se pôr, Sr. Pedro e Miriam tomavam o último café da tarde e voltavam para a cidade. Nunca passavam a noite, pois, segundo o próprio Pedro Dantas, ele não se afinizava muito com o campo, apenas o visitava pela amizade com Oscar, uma vez que eram amigos de infância e compadres. Certa vez, no almoço de sexta-feira da Paixão, Isabel havia preparado uma moqueca de peixe que havia comprado para aquela ocasião. Oscar sentou-se para comer com os filhos. Estava ansioso, pois há muito tempo não comia uma bela moqueca de robalo, seu peixe favorito. Foi então que de súbito engasgou com uma espinha de peixe que atravessou sua garganta. Desesperados e sem médico nas proximidades, recorreram a Teodoro, conhecido rezador, curandeiro e benzedor da comunidade, que imediatamente foi até a casa de Oscar. Chegando ao sítio, pediu a um dos filhos que providenciasse bananas maduras, das maiores que conseguisse no pomar. Com uma oração baixa de palavras esquisitas, fez com que Oscar engolisse pedaços grandes de banana. Com dificuldade ele assim fez, e já no 3º pedaço, começou a tossir e vomitou botando para fora a espinha com algumas gotas de sangue. Isabel, emocionada, agradeceu ao Sr. Teodoro, que se mantinha com uma expressão de preocupação. Despediu-se enfim e pediu a Isabel que o chamasse caso precisasse de algo mais. Teodoro era muito amigo de Oscar, que o ajudou financeiramente no passado. Por conta disso, lhe tinha muita consideração e amizade. Contudo, o tempo passou e Oscar sentia-se cada vez mais fraco. Mal conseguia levantar da cama, não mais se alimentava direito. Era como se a comida lhe fosse ruim e não descesse pela garganta. Com o passar dos dias, sentia dores nos ossos e já não levantava da cama para trabalhar. Isabel tentou de tudo. Mudar o tempero da comida, todos os tipos de chás e até simpatias que conhecia, mas nada surtia efeito. Tentaram manter contato com o Sr. Teodoro, mas este estava fora da comunidade e amigos informaram que ele havia ido passar uns tempos com a filha. Enquanto os filhos mais velhos, Pedro e Joabe, se mostravam focados no trabalho e em cuidar dos negócios do pai acamado, Isabel se dedicava a cuidar da casa e dos menores, sem jamais desfocar do marido, já bem magro e prostrado no leito. Não podendo mais ver o pai daquela forma e temendo pelo pior, o filho mais velho, Joabe, buscou pelo paradeiro de Teodoro e descobriu que o religioso estava numa fazenda relativamente próxima. Pegou então um dos cavalos e informou a mãe que iria até lá para ver o que era possível ser feito. Ao despedir-se de seu pai, o homem com voz fraca recomendou: Joabe, meu filho, se Teodoro disser que foi feitiço ou trabalho feito para acabar com minha vida, não deixe que ele faça nenhuma vingança. Apenas peça que entregue nas mãos de Deus. Não quero carregar culpa comigo para outra vida. Joabe escondeu as lágrimas. Parecia que o fim de seu pai estava realmente próximo. Montou em seu cavalo e partiu ao encontro de Teodoro. Chegando na fazenda, já foi logo informando ao benzedor o que estava acontecendo. Ele, então muito preocupado, pediu que aguardasse e entrou num quartinho escuro, onde pelas gretas se via muitas luzes de velas.
Teodoro enfim saiu do quartinho, cabisbaixo e um pouco pálido. Encarou Joabe com um olhar grave e lhe perguntou: Já se passaram 9 sextas-feiras que seu pai está de cama? Joabe pensou um pouco e respondeu afirmativamente que sim. Teodoro levou as mãos ao rosto e, numa expressão de tristeza, lhe falou: Foi um trabalho feito no cemitério para matar o teu pai. Foi muito bem feito, e como passou todo esse tempo, não sei se posso ajudar, mas o que for possível farei. Eu devo muito a seu pai. Teodoro abriu um pequeno armário de madeira, de onde tirou uma garrafa de vidro escura. Abaixou a cabeça e recitou palavras que Joabe não conseguiu entender. Então entregou ao jovem e, com um tom sério, disse: Faça exatamente o que vou lhe dizer. No caminho de volta, depois do terceiro mataburro, há um córrego. Destampe essa garrafa e coloque apenas a boca dela no córrego. A garrafa encherá totalmente. Então volte para o sítio e derrame o líquido em todos os cantos da casa, principalmente no quarto do seu pai. Joabe pegou a garrafa e seguiu pelo caminho de volta. Ao avistar o córrego, colocou a garrafa de cabeça para baixo sem mergulhá-la. Então ela encheu totalmente. A tampou, mas com pouco tempo de retorno, a garrafa caiu e se quebrou. Assustado, Joabe voltou de súbito para a fazenda e informou o ocorrido a Teodoro, que, num suspiro, exclamou: Meu filho, o negócio está muito bem feito e amarrado. Vou te dar outra garrafa, tenha o máximo de cuidado dessa vez. Eu vou ver se descubro quem fez isso. Peço que, por favor, me informe caso seu pai melhore ou o pior aconteça. Joabe agradeceu muito e partiu de volta aflito. Teodoro sentiu em seu coração que seria inútil. Sentiu em seu coração que Oscar iria morrer, mas não sabia como dizer. Então entrou para o pequeno quarto novamente. Repetindo o processo, o jovem trabalhador conseguiu chegar em casa. Fez como o benzedor havia recomendado e todos aguardaram. Infelizmente, com menos de 7 dias, Sr. Oscar veio a falecer em sua cama. Cercado por sua família, a quem tanto havia se dedicado e amado em vida. Dado bem pouco tempo do luto, Joabe retornou à fazenda, onde deu a triste notícia a Teodoro, que chorou muito a morte do amigo. O jovem então lhe disse as recomendações de Oscar, de que se fosse feitiço, que não fizesse nada para vingá-lo, apenas entregasse nas mãos de Deus. O benzedor, com um olhar sombrio, então lhe falou: Seu pai era um homem de bom coração, meu filho. Mas quem fez isso é gente próxima. Fez para lhe tomar as terras, mas não vão conseguir. É gente que entra com o sol no meio e sai antes do sol sumir. E tem mais. Quem fez isso vai morrer de uma dessas 3 maneiras: ou de picada de maribondo, ou de mordida de cobra, ou saindo bicho pelo nariz. Joabe não entendeu direito o que Teodoro falou e até se assustou com o que foi dito. Entretanto, ao chegar em casa, disse tudo à sua mãe, exatamente como havia ouvido. Isabel guardou cada palavra em seu coração e seguiu sua vida na luta contra a tristeza e a saudade do marido. Alguns meses se passaram e o mensageiro veio avisar que o grande amigo da família, Pedro Dantas, estava no leito de morte. Dona Isabel pegou seus filhos e se dirigiu para a cidade a fim de se despedir do compadre. Qual foi seu horror e surpresa ao entrar no quarto e ver Pedro Dantas se contorcendo na cama, e em meio a gemidos de agonia, muitos vermes pretos lhe saíam do nariz. Eram tantos que sua mulher e filhas os matavam e alguns subiam pelos pés da cama. Então Isabel soube. Foi compadre Pedro quem matou Oscar, e agora colhia da pior maneira os frutos do que plantara com sua ambição. Com o tempo, Isabel vendeu a propriedade e se mudou para Teófilo Otoni, perdendo todo o contato com a família Dantas. E você? O que acha disso? Acredita na colheita daqueles que semeiam o mal? Acredita em bruxaria? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Talvez o sobrenatural não seja para ser entendido, e sim para ser sentido. Nada deixado a não sentir. Nada a entender.